acordo com a vítima, obrigada, Ju. Um acordo foi fechado sem consentimento. Ela afirma que não autorizou nenhuma negociação. Entenda essa história na reportagem de Vinícius Mecenas. Olha, isso mesmo. Essa é uma situação muito complicada, né, para a dona Rosiglide, que já está aqui ao meu lado, inclusive, porque veja só que história complexa. Em 2023, ela perdeu o companheiro de uma vida, né, após um certo incidente, e de lá para cá ela procurou alguns advogados para dar entrada no inventário e, claro, para ter acesso, né, aos bens que o casal construiu ao longo de uma vida. Mas com o passar do tempo foi chegando advogado, saindo advogado e no final das contas ela ficou com um rombo de mais de R$10 mil e não para por aí. Porque, apesar dela ter feito uma série de boletins de ocorrências contra esses advogados que estão aí para assegurar o direito dela enquanto cidadã, tudo isso que ela está fazendo em relação a eles, desses BOs, está se voltando contra ela. Ela já está aqui, ó, desesperada, sem saber o que fazer. Quer dizer, então, que tudo isso começou, essa história toda, a partir da documentação do inventário. E a partir daí virou uma bola de neve. Foi mais ou menos isso? Isso, exatamente. Assim que foi o fato do meu esposo faleceu em setembro de 2023, e logo em seguida eu precisei fazer o inventário e apareceu pessoas querendo me ajudar, né? E essas pessoas se fizeram de amigos, que amigos foi esse que começaram a me lesar, né? E hoje eu estou aí com prejuízo, eles estão me colocando, me coagindo, me colocando em delegacia, em porta de delegacia, sem eu fazer nada com eles, apenas eu quero meus direitos, né? Que eles realmente, aconteceu o fato, né? Como a gente tem prova do que os fatos foram real, né? Mas eles estão me coagindo diante da justiça, né? Inclusive eu fui para uma das audiências na delegacia e um deles falaram no caso que ele não tinha nenhum processo no OAB, mas eu tinha 3 processos na delegacia. Ou seja, estão se utilizando do amparo e do conhecimento jurídico que eles têm para fazer as coisas contra a senhora. Inclusive, o que chama a atenção é isso. À época, lá em 2023, um deles se apresentou como advogado, mas, na verdade, lá no tempo, ele era ainda estagiário. Exatamente. Ele se apresentou, inclusive, ele falou para mim que ele tinha passado para juiz, né? Pessoalmente, ele falou isso para mim. Ele disse que tinha passado para juiz e que ele estava... E que ele tinha e que ele tinha passado para juiz. E nesse meio termo, eu acreditei, ainda dei os parabéns para ele, né? Só que aí, quando a gente foi descobrir, de acordo com os fatos, ele era apenas estagiário. A partir daí, a senhora entrou em cena também uma advogada, não daqui de Sergipe, lá de São Paulo, que inicialmente entrou com um certo processo em relação a esse homem, né? Mas no decorrer do andamento do processo, a senhora surgiu, né, a oportunidade de uma conciliação, situação que a senhora negou de antemão. Mas, mesmo assim, essa advogada de São Paulo aceitou o acordo sem o seu conhecimento? Exatamente. Eu informando no caso que eu não queria o acordo, né, como mostra todas as provas, que eu não aceitei o acordo, que eu não quero o acordo, e que eles paguem pelo que eles fizeram, né, e automaticamente eles se juntaram e fizeram o acordo sem minha concepção. E o prejuízo financeiro, como eu disse, ultrapassa R$10 mil, porque foi quase 10 para um, 2.400 para outro. A questão do inventário, no final das contas, que era o objetivo maior, até hoje não saiu. Então, como são duas coisas diferentes, foram o inventário e o uso campeão, né? Então, tipo, em questão do inventário, um deles, no caso, como ele deu entrada no processo e os advogados estavam no processo, simplesmente quando eu descobri que eles tinham feito o acordo, né, com relação ao advogado do uso campeão, simplesmente eles foram lá e tiraram os advogados do inventário e me deixaram sem chão. Como é que eu ia resolver isso? Porque eu não tenho condições de pagar advogado mais, né? Em questão de inventário, e aí eu tive que procurar a Defensoria Pública, que hoje quem está me acompanhando são os defensores, né? Porque eles
me lesaram, levaram o que eu tinha, o que eu não tinha, e hoje eu estou aí a mercês e eles me ameaçando, me levando à delegacia o tempo todo em processo, como eles disseram no caso que iriam fazer. É isso que eu iria lhe questionar, se a senhora, diante de tudo isso, né, desses possíveis golpes que a senhora sofreu em relação a esses advogados, se a senhora ainda tinha, a essa altura do campeonato, algum amparo jurídico. Então, a Defensoria já acompanha, portanto, o seu caso. É basicamente isso. A Defensoria, com relação ao uso campeão, sim, eles já estão com o meu processo, a Defensoria, né? Agora, com relação ao outro processo, que foi referente ao acordo, eu contratei um outro advogado para eles poderem entrar, né? E está sendo um caso muito complexo e eu peço a ajuda das autoridades para que eles vejam, né? Como eu fui na delegacia, o meu BO foi arquivado, né? E como o próprio advogado que me acusa, né? Ele informou no caso para mim no dia da delegacia, ele disse que o caso foi a delegada arquivou, né? O BO que eu tinha feito. Então, devido a isso, eu peço a ajuda das autoridades, porque eu já fui no OAB, né? Já informei no caso que eu não tinha feito o acordo, eu já fui no extrajudicial, no fórum de socorro. Também, o juiz não aceitou, né? A minha fala, eles não aceitaram. Então, tipo, eu estou aí sendo lesada e eu quero justiça. Então, para além, né, do que a senhora quer hoje, né, da justiça, das medidas cabíveis que possam ser, portanto, adotadas posteriormente, a senhora quer também proteção, porque a senhora mora só, com sua filha? Exatamente, eu moro sozinha com a minha filha. Muito complicada, a gente percebe o nervosismo, né? Porque são tantas nuances, né, com um pedido que teoricamente seria simples, que era um direito seu, né, de um inventário, uso capião, se transformou nessa bola de neve. Mas fica à vontade. Isso, exatamente. Proteção que a senhora quer. Então, eu quero medida protetiva, que esses caras fiquem longe de mim, né, e que eles paguem pela justiça o que eles fizeram. Porque prova eu tenho o que eles fizeram, né? E esse negócio dele tá me botando em porta de cadeia, né, que eles parem com isso, porque eu sou uma cidadã de bem, certo? A gente percebe. Dona Rosigleide, a gente já compreendeu sua história. Aqui, ó, nas minhas mãos, estão uma série de documentações, de idas e vindas em delegacia, na sede da OAB, que é a Ordem dos Advogados da Seccional aqui de Sergipe, tentando elucidar todas essas questões, uso do capião, a questão do inventário e em relação também a esses advogados que agiram de má fé. A gente aguarda por soluções. De Nossa Senhora do Socorro, Vinícius Mecenas. Entramos em contato com a OAB Sergipe e estamos aguardando uma resposta sobre esse caso.